E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Para o dia de hoje, preparei uma aula sobre Platão. Nós vamos tratar alguns conceitos de Platão, algumas teorias, portanto, não vamos ver tudo sobre este pensador. Ele é um pensador muito vasto, é um dos filósofos da antiguidade que praticamente mais escreve. Todas as suas obras são em forma de diálogo. Platão ele utiliza dessa estratégia, né, do diálogo para expressar o seu pensamento. Fiz um recorte aqui para a gente ver alguns aspectos, alguns pontos apenas. Então, eu vou propor que nós estudemos a teoria das ideias de Platão, começando com uma análise relacionada ao mito da caverna de Platão. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre este mito, né, de Platão dentro da filosofia, o mito da caverna, também chamado de alegoria da caverna. E tentaremos compreender o pensamento epistemológico de Platão dentro da perspectiva aí, ou seguindo o fio condutor desta mitologia. Além do mito da caverna, outra perspectiva que nós vamos analisar vai ser a teoria das três almas de Platão. E aí, essa é uma teoria importante, inclusive, para a gente compreender depois a filosofia política deste pensador, porque ele vai comparar as três almas do indivíduo, que vão ser três castas sociais, três classes sociais. E aí ele vai fazer essa análise lá na política, olhando para essa teoria das três almas que ele desenvolve na sua filosofia. Então, nós vamos também ver essa perspectiva. Serão, portanto, esses dois pontos que nós vamos ver. São dois grandes pontos, o mito da caverna e a teoria das três almas. Só que, dentro da perspectiva do mito da caverna, nós vamos compreender praticamente, ou vamos buscar compreender, a teoria do conhecimento de Platão. Então, são esses dois grandes pontos que nós vamos estar verificando, o mito da caverna e a teoria das três almas de Platão, sendo que um grande enfoque será dado para o mito da caverna, e nós vamos utilizar esse mito, na verdade, como um fio condutor apenas, né? Apenas como uma alegoria, que é o que ele realmente pretende ser, para nós compreendermos a questão da verdade, a questão do conhecimento dentro do pensamento do Platão. E para facilitar a explicação dessa temática, eu vou me servir de alguns slides que eu preparei para isso. Então, bora estudar a teoria das ideias de Platão? Então, gente, aqui nós temos os nossos slides. Esta imagem aqui é bem sugestiva para os nossos estudos aqui. Uma caverna, nós vamos tratar do mito da caverna, e aqui a imagem de Platão. E a imagem de Platão está colocada aqui num pensamento, e de fato Platão vai distinguir dois planos, né? O plano do interior da caverna, que é o plano dos sentidos, e o plano externo à caverna, que é o plano justamente do pensamento. O primeiro ponto que nós vamos ver vai ser o mito da caverna. Este mito é muito conhecido dentro da filosofia de Platão. Ele é muito famoso dentro da filosofia. Muita gente, quando ouve falar de Platão, já logo lembra do mito da caverna, ou alegoria da caverna. É importante falar de mito e alegoria, porque alegoria é uma espécie de comparação. E, de fato, Platão, quando ele vai falar do mito da caverna, ele vai usar desse mito na forma de alegoria, como uma comparação apenas. Ou seja, Platão está usando do mito de uma forma pedagógica, para facilitar a compreensão de determinados conceitos que, de outra forma, ficaria difícil da gente compreender. Então, ele usa de um comparativo, de uma alegoria, de um mito, apenas para facilitar a nossa compreensão.
Essa é a estratégia aí de Platão. Porque é muito estranho que a gente pense que Platão esteja utilizando de mitos dentro da filosofia, ou que transforme a filosofia em mito. Não, na verdade, Platão ele utiliza de mito como uma estratégia didática para que nós possamos compreender melhor o pensamento dele. Essa a estratégia que ele utiliza. Então não é que a filosofia de Platão está regredindo e retornando aos mitos. Não é isso. A filosofia de Platão ela está utilizando do mito como uma estratégia para apenas facilitar a compreensão de conceitos que de outra maneira seriam difíceis de compreender. Então, é isso que nós vemos aí em Platão. Então, vamos tentar compreender como que é esse mito da caverna de Platão. Por meio de uma alegoria, Platão visa explicar o quê? Esta é a pergunta que a gente poderia fazer. Em primeiro lugar, por meio de uma alegoria, por meio do mito da caverna, Platão ele quer explicar que existem dois mundos diferentes. Isto é, dois planos diferentes, que ele chama o mundo sensível e o mundo inteligível. Este mundo sensível, às vezes, ele também chama de mundo dos fenômenos. E também o mundo inteligível, por vezes, é chamado de mundo das ideias. São exatamente a mesma coisa. Mundo sensível e mundo dos fenômenos são equivalentes. Mundo inteligível e mundo das ideias, também poderíamos chamar mundo da razão, um mundo transcendente, seriam aí conceitos idênticos. Bom, mas o que seriam esses dois mundos? Em que sentido Platão está usando essa diferenciação de mundo sensível e mundo inteligível? Lá no mito da caverna, Platão conta assim: há o interior da caverna, aonde os homens estão acorrentados, olhando apenas para o fundo da caverna. Nesta caverna, os homens estão presos, estão acorrentados. E como eles estão voltados para o fundo da caverna, e atrás deles tem uma fogueira e algumas marionetes que passam por ali, eles, de costa, conseguem ver refletido na parede, no fundo da caverna, as sombras destas marionetes que passam atrás deles e também a sombra deles mesmos projetados no fundo da caverna. Mas estes homens, como eles estão presos e acorrentados, para eles o mundo, a realidade, é apenas e tão somente aquelas sombras que eles veem lá no fundo da caverna, então eles não conhecem nada mais além disso. Eles não conhecem nem mesmo eles mesmos, quem eles realmente são, e não conhecem o que são as marionetes que passam atrás deles, e não conhecem nada além disso tudo. Se tem alguma coisa para além, fora da caverna, eles desconhecem. Então é uma forma muito limitada de visão que os homens têm quando elas estão dentro desse mundo da caverna. Mas Platão diz que fora da caverna existe um mundo diferente. Existe um mundo iluminado pela luz do sol, aonde existem cores diferentes, aonde nós temos um mundo inteiramente real do que o mundo lá dentro da caverna. E aí, Platão faz um comparativo entre esses dois planos. O que são esses dois mundos aqui? Estes dois mundos correspondem ao mundo no interior da caverna e o mundo no exterior da caverna. Dentro da caverna, onde os homens apenas veem sombras, Platão diz que há um mundo sensível, que é o mundo dos fenômenos. Mas fora da caverna, onde a luz do sol vigora, aí nós temos o mundo inteligível, o mundo das ideias. Bom, essa comparação que Platão faz se remete à diferença entre o plano da nossa sensibilidade e o plano da nossa razão, plano inteligível. Do ponto de vista dos nossos sentidos, capacidade de ver, de ouvir, de tato, de olfato, paladar, essas nossas capacidades, elas se limitam a fenômenos.
Fenômeno significa a aparência, a sombra das coisas, e não o que as coisas realmente são. Então, se nós olhamos para as coisas ao nosso redor, nós estamos contemplando estas coisas, ou melhor dizendo, sentindo estas coisas, por meio da nossa sensibilidade. E assim, o que nós temos das coisas são apenas representações sensíveis, e não o que as coisas são em si mesmas. Já fora da caverna, né, que é o mundo inteligível, representa justamente fora da nossa sensibilidade, transcendente a nossa sensibilidade. Para além da nossa sensibilidade, o que nós temos? O mundo da razão, pensamento racional. E aí, neste mundo, nós não nos deparamos com fenômenos, com aparências, com sombras. Nós nos deparamos efetivamente com o quê? Com ideias, com conceitos. Essa diferenciação que em Platão é importante de se compreender e que está presente aí dentro do mito da caverna. Então, o mito da caverna quer representar justamente dois planos. O plano sensível, que corresponde ao interior da caverna, onde que os homens apenas podem conhecer são fenômenos, sombras, aparências, e o plano inteligível, que corresponde justamente ao exterior da caverna. Quando o homem sai, transcende os seus sentidos, ele se depara com o plano inteligível, com a razão, com o pensamento. Então é isso que o mito da caverna aqui está tentando representar. Segundo ponto, Platão, com o mito da caverna, ele pretende explicar que os fenômenos do mundo sensível são apenas sombras, como eu já dizia, né? Aparências imperfeitas das ideias. Quer dizer, se nós perguntarmos para as pessoas, em geral, o que é real? Provavelmente, muita gente diria que real é isto que eu posso ver, é isto que eu posso ouvir, isto que eu posso sentir, em geral, né? Então, as pessoas consideram que a realidade corresponde àquilo que as pessoas conseguem perceber, o que elas conseguem sentir. Mas se real é isto, então a realidade corresponde aos fenômenos, às aparências. E Platão discorda disso. Dirá que os fenômenos, isto é, aquilo que nós vemos, que nós tocamos, que nós ouvimos, que nós cheiramos, tudo que nós captamos pelos nossos sentidos são apenas sombras, são aparências imperfeitas e não são a realidade. A realidade mesma está fora da caverna, está no plano inteligível. A realidade corresponde às ideias, às formas perfeitas que estão lá no mundo inteligível, no mundo das ideias. Portanto, é o plano do pensamento. São reais as ideias. É isso que Platão defende, um realismo, portanto, das ideias. Muito bem. Diante disso, Platão ele sustenta que o filósofo é justamente o sujeito que é capaz de transcender o plano sensível, o plano dos fenômenos, para contemplar o plano inteligível, o plano das ideias, sendo capaz de orientar, inclusive, as demais pessoas que se encontram lá dentro da caverna, presas ao plano sensível, a também transcender para o mundo das ideias. Então, o filósofo é aquele que se desprende das aparências, do mundo dos fenômenos, das opiniões, dos sentidos, e busca o plano ideal, busca o conhecimento racional, o conhecimento inteligível, que medita nas ideias que estão transcendentes à sua sensibilidade. E este filósofo, uma vez iluminado pelo plano inteligível, é capaz de retornar ao interior da caverna e resgatar as pessoas que ainda estão presas lá. Então, esse é o papel do filósofo, inclusive. É resgatar as pessoas que estão presas dentro da caverna para que elas conheçam o plano inteligível, o plano realmente não aparente, mas real, que é o plano das ideias. Muito bem, então aqui nós vimos o mito da caverna, os conceitos básicos, o que esse mito pretende explicar. E agora vamos tentar fazer uma aplicação prática disso, para compreender um pouco melhor. Vamos lá. Imaginem esse espaço branco representa o nada, né? Vamos imaginar isso.
Agora imagina que você está aí, né? Este indivíduo, um jovem, pode ser você, ou pode ser qualquer pessoa, né? Uma pessoa que está aí. E agora, tente visualizar o que você enxerga. Se você pudesse olhar no espelho, você enxergaria que você está usando um casaco, uma camiseta por baixo, está com a mão levantada, possui uma calça marrom, sapato marrom. Você veria características sensíveis que você tem. Você é capaz de perceber as suas características sensíveis porque você consegue ver, ouvir, sentir, né? Usando os seus sentidos, você consegue perceber as suas características sensíveis. E isto que você está percebendo corresponde exatamente ao que você é do ponto de vista dos sentidos, ao que você é enquanto fenômeno. O que você é enquanto fenômeno? O que você consegue ver, cheirar, tocar, ouvir. Então, isso que é a perspectiva sensível. Muito bem. E agora? O que você vê? Você vê que se ampliou um pouco, né? Tem um chão agora. E nesse chão, se você olhar, você vê que tem grama, tem verde. Você começa a ver, a sentir características. Se você mexe o pé, você vai perceber que faz um determinado barulho. Então você está sentindo o mundo ao seu redor. E aí você percebe também outras coisas agora. Um céu com nuvens, tem um sol, imaginemos assim. Mas você está vendo e sentindo apenas isso. Você não sabe o que é o sol, você não sabe o que é roupa, você não sabe o que significa cada uma dessas coisas. Você simplesmente sente, você simplesmente vê, você simplesmente toca, você simplesmente sente o calor do sol, simplesmente sente que o calor do sol desaparece quando uma nuvem fica na frente do sol, e assim por diante. Você simplesmente está sentindo o mundo. Você não está significando o mundo ainda. Então vamos fazer essa experiência. É olhar para o mundo do ponto de vista dos fenômenos. Olhar para o mundo do ponto de vista da sua sensibilidade apenas. É o que faria o homem lá do interior da caverna de Platão. Vamos seguir. Aí você começa a sentir o mundo e vê que tem outras coisas nesse mundo. Começa a ver outras ainda. Começa a perceber e sentir. Tem uma série de coisas. Mas o que é isso tudo? Você não sabe. Existe um mundo aí, você percebe ele, e é apenas isso, você só sente. Vamos nos limitar a isso, aos seus sentidos. Então, é o mundo desde a perspectiva dos seus sentidos. Muito bem. Só que nós humanos somos dotados de razão. Nós participamos de um mundo inteligível. Então, imagine agora esse balãozinho aí que apareceu na sua cabeça, corresponde ao plano inteligível, ao mundo das ideias, a sua razão, sua capacidade de pensar. Bom, a partir da sua capacidade de pensar, você consegue olhar para o mundo de forma diferente. Olhar para o mundo não apenas com os olhos físicos que você tem, a sua sensibilidade, os olhos, a boca, o nariz, os órgãos sensíveis que você tem. Não apenas cheirar o mundo, ouvir o mundo, tocar o mundo, ver o mundo, mas agora você vai poder pensar o mundo. Pensar sobre isso que você está vendo, pensar sobre isso que você está cheirando, sobre isso que você está tocando, tudo que os seus sentidos estão captando. Mas pensar implica justamente transcender estas coisas todas, transcender os seus sentidos. E aí que Platão chama este plano do pensamento um plano inteligível. E segundo ele, a realidade está justamente nesse plano inteligível, porque todas as demais coisas neste mundo são apenas sombras, aparências. No mundo inteligível estão, portanto, as ideias. E o que é ideia? A ideia é o conceito disto que aparece no mundo sensível. Então, quando eu vejo o cachorrinho ali se movendo, né, correndo, o conceito de cachorro eu não vejo. A ideia de cachorro eu não vejo. Eu não toco, eu não cheiro, eu não sinto. Não posso sentir. Posso apenas pensar.
Mas na razão está a ideia de cachorro, está a ideia de todas as coisas. Então, no mundo inteligível, eu me deparo com a ideia de eu, por exemplo, ou de homem, ou de pessoa, porque eu não consigo me olhar no espelho e me enxergar como eu. Eu vejo cores, tenho sensações. Por meio dos meus sentidos, eu não tenho a ideia de eu não tenho a ideia de homem, não tenho a ideia de pessoa. Essas ideias eu só tenho pensando. É no pensamento que eu tenho a ideia de eu, a ideia de homem e a ideia de pessoa. Chão, grama. A ideia de chão, a ideia de grama não é algo que eu possa sentir. Eu posso sentir se a grama é suave, se ela pinica a minha mão, se ela é macia, né, ou não, se ela está molhada ou não. Posso sentir isso, está fria, quente, mas eu não posso sentir o conceito de grama, o conceito de chão. Isto eu apenas posso pensar. Céu, nuvem, sol, da mesma forma. Posso sentir o sol. Posso sentir a suavidade do calor logo que uma nuvem aparece debaixo do sol, tampando a luz do sol. E aí eu sinto que o calor diminui um pouco. Eu sinto, mas o conceito de céu, o conceito de sol, o conceito de nuvem, o conceito disto que eu estou sentindo é algo que eu só posso elaborar no meu pensamento. E mais do que tudo, né? E mais ainda, né? Não se trata de elaborar no sentido de que o homem produz isso, mas apenas de desvendar. Segundo Platão, as ideias elas já estão prontas num plano inteligível. O mundo sensível é uma manifestação das ideias. E não as ideias uma manifestação do que nós vivemos. Então essa é uma diferenciação importante. Árvore, frutos, também são conceitos que nós temos no nosso pensamento. Cachorro, pássaros. Então, temos que distinguir entre o mundo tal como nós vemos, tal como nós ouvimos, tal como nós cheiramos, tal como nós tocamos, tal como nós degustamos, o mundo tal como aparece para os nossos sentidos, do mundo tal como nós pensamos, tal como nós contemplamos quando nós saímos da caverna dos nossos sentidos e nos deparamos com o mundo das ideias. Então essa é a diferenciação que é importante a gente ter aqui dentro da filosofia platônica. Compreendidos até aí, gente? Como é que está? Está tudo tranquilo? Podemos seguir? O que vocês acham? Se tiverem dúvida, deixe um comentário aí para que a gente possa explicar melhor. E aí, se tiver alguma questão, eu posso elaborar algo depois para tirar essas dúvidas para vocês. Mas vamos seguir agora, tá? Nós finalizamos aqui, então, com essa parte do mito da caverna e a questão do conhecimento, onde a conclusão que a gente tem é que a verdade corresponde ao mundo inteligível, enquanto que o mundo dos nossos sentidos é apenas uma aparência, apenas sombra. A verdade mesmo está no plano das ideias, são as ideias. As ideias são formas perfeitas das coisas. Muito bem. Mas agora nós vamos tratar o segundo grande ponto de Platão, que são as três almas de Platão, a teoria das três almas de Platão. Essa teoria considera que o homem, e aqui quando se fala o homem, né, a humanidade, possui três almas, três partes. Para Platão, o homem é dotado de três almas, que são a alma racional, que está situada na parte superior, né, na parte da cabeça. A alma racional é responsável pelos nossos raciocínios, os nossos pensamentos. E é por meio dela que nós participamos do mundo inteligível, do mundo das ideias. Então nós participamos deste mundo. Este mundo não é elaborado por nós. A alma racional é a alma pela qual nós participamos de um plano inteligível, de um plano superior aos nossos sentidos. Esta é a alma racional aí de Platão.
Mas, além da alma racional, nós temos uma outra alma situada na região do peito, que é a alma irascível. Esta é a alma responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, já é sensível e ela precisa ser governada pela razão. A alma irascível depende, né, da razão para que nós possamos fazer um bom uso dela. Então, quando nós somos governados pelos nossos sentimentos, nos deixamos governar pelas nossas emoções, nem sempre isso vai ser bom. É preciso sempre se deixar governar pela parte racional, pela alma racional. Isso que Platão nos diz. Uma terceira alma é a alma apetitiva ou concupiscente, que corresponde, como o próprio nome ali já diz, né, aos nossos apetites, às nossas inclinações, a capacidade até reprodutiva, aos nossos impulsos, aos nossos instintos. Então, essa é a alma mais inferior que nós temos. E aí o Platão diz que diante disso, o homem ele pode se deixar levar apenas pela alma apetitiva, mas isso não é bom, né? Quando o homem se deixa levar pela alma apetitiva, ele sempre age segundo os impulsos apenas. Ou pela alma irascível, pelas emoções, pelos sentimentos, mas também não é bom. É bom que o homem governe a sua vida pela alma racional. Assim, a alma apetitiva e a alma irascível precisam se curvar à alma racional, se subordinar à alma racional. O homem precisa orientar os seus apetites pela razão, precisa orientar as suas emoções pela razão. Então a razão se sobrepõe a todas essas outras duas almas aí. Para facilitar a nossa compreensão sobre essas três almas e da necessidade da alma racional controlar as demais, podemos utilizar da seguinte alegoria. Imaginemos um homem que está num barco e dentro do barco ele tenha duas opções. Ele pode estender as velas do barco e deixar que o vento o conduza para onde o vento quiser, ou ele pode recolher as velas e tomar os remos em suas mãos e ele mesmo conduzir o seu barco. Qual a diferença dessas duas escolhas? A diferença é que, na primeira opção, o homem não assume o domínio sobre a sua vida, sobre o seu barco. Imaginemos aí o barco como sendo a vida do homem, né? Ele não assume o domínio, o controle. Ele deixa que o vento, e aí o vento representa a alma apetitiva, né? As paixões, os apetites, as emoções, os sentimentos, deixa que essas forças conduzam a sua vida sem que ele possa ter domínio algum. Então essa é uma das opções. Mas o homem pode tomar os remos nas suas mãos. E aí que entra a alma racional. Tomar os remos nas mãos significa tomar o controle do destino da própria vida. Significa tomar o controle da própria vida. Controlar as paixões, controlar as emoções. E isso nós fazemos por meio da alma racional. Então, esta alegoria nos permite compreender que há necessidade, segundo Platão, de recolhermos as velas para que o vento das paixões e das emoções não nos levem, mas tomar os remos da razão, controle racional sobre nossas mãos, para assim nós mesmos conduzirmos a nossa vida. Bom, diante desse pensamento aí, podemos conceber o seguinte, que o pensamento de Platão, ele envolve muitos elementos. Vimos aqui apenas dois, que é a alegoria da caverna e a teoria das almas, das três almas. Dentro disso tudo, existem muitos outros aspectos. Quando se trata da diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível, por exemplo, também tem a questão da teoria da participação que está presente dentro do pensamento platônico. Teoria da participação que o homem, mesmo sendo sensível, dotado de corpo, pelo fato de ser dotado de razão, da alma racional, ele participa do mundo inteligível
E participar do mundo inteligível é a condição para que nós tenhamos acesso ao mundo das ideias. E ter acesso ao mundo das ideias é ter acesso à origem de todas as coisas que nós vemos pelos nossos sentidos. Quando nós olhamos uma árvore, por exemplo, o que nós temos diante de nós é apenas uma aparência, uma sombra. A realidade daquilo que nós estamos vendo está no plano inteligível e corresponde ao conceito de árvore. E realmente a ideia de árvore. E essa diferenciação entre o conceito e o fenômeno é importante porque o fenômeno também representa em Platão o particular, ao passo que a ideia ou o conceito representa o universal. Então, quando você olha para uma árvore, quando você toca uma árvore, você abraça uma árvore, você está diante de um particular. Agora, quando você pensa árvore, a ideia, o conceito de árvore, não é um particular. É apenas a ideia, o conceito de árvore. E não se refere a esta ou aquela árvore em particular, mas a toda e qualquer árvore, tanto as que já existiram, as que existem e as que ainda virão a existir. Então, o conceito, a ideia, representa o universal, enquanto que aquilo que nós contemplamos pelos sentidos corresponde sempre a um particular. Me deparo diante de uma pessoa. Esta é a pessoa, este é o homem, a humanidade? Não. Aquela pessoa é apenas uma representação particular da ideia de humanidade, de um conceito que sim é universal e é inteligível. Então isso é importante a gente distinguir em Platão. Quando nós diferenciamos o mundo dos sentidos e o mundo inteligível, essa diferenciação implica também na diferenciação entre o particular e o universal. Bom, não vou me estender muito em relação ao pensamento de Platão, nós vamos ficar por aqui, mas penso que com esses elementos vocês já terão condições de avançar e de, por conta, conseguir compreender outros aspectos ainda mais aprofundados de Platão. Meu objetivo aqui é apenas apresentar uma noção geral de Platão e espero ter conseguido aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima aula.